Sunlight connects the world as we share global pursuits. Sunlight accelerates the times as we embrace future developments. Sunlight broadens our horizon as we head for the unknown. What we do is to create a wonderful future with all. Astronergy for a greener world. Estamos sempre em movimento. Por isso, mudamos e começamos um novo ciclo em nossa história. Foi isso que nos trouxe até aqui. A energia humana que alimenta nossos objetivos. Com tecnologia, ilumina nosso caminho em direção ao futuro. Facilita e simplifica experiências. Nossa energia é transparente. Econ. Energia em evolução. Os gastos da sua empresa com energia elétrica estão sendo um desafio? A Enelx tem a solução. Apresentamos a consultoria energética da Enelx, feita sob medida para você. Quer melhorar a gestão da sua empresa? Vem para a Enelx. Perfecting even the smallest details. In the pursuit of excellence, we endeavor to increase our merit, to be more reliable, more efficient, and create prosperity. Excellent and open-minded, innovative and respectful, and customer first. De ideias pensadas para os lares, a ideias pensadas para as indústrias. Da geração de energia renovável a renovadas formas de gerar energia. De motores elétricos inteligentes a cidades inteligentes. Da inovação à preservação. Nós vamos fundo em tudo que fazemos, trazendo ideias cada vez mais inovadoras, eficientes e sustentáveis. Palmas para os nossos parceiros, por favor. E agora sim, o nosso painel número 1 do dia, eu chamo para subir ao palco e compor a nossa mesa o vice-presidente do Conselho de Administração da Bessolar e diretor-geral América do Sul da Sunco Capital, Márcio Tranin, por favor. O Tranin possui mais de 24 anos de atuação no setor elétrico brasileiro e latino-americano, tendo atuado nas áreas de desenvolvimento de negócios, focado em energias renováveis, regulação e comercialização. Ele é engenheiro mecânico formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pós-graduado em Finanças Corporativas e de Mercado pelo IBMEC. Seja muito bem-vindo. Convido agora a gerente de produto da Aurora Energy Research, a Inês Gaspar. Inês lidera a equipe de pesquisa brasileira na modelagem do sistema elétrico até 2060 e na análise de mudanças regulatórias no setor. Anteriormente, a Inês atuou como consultora para o mercado ibérico, apoiando transações de projetos renováveis, aconselhando desenvolvedores, investidores e empresas de energia internacionais sobre estratégias e riscos nos setores espanhol e português. A Inês ela é mestre em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pela Universidade de Lisboa e pós-graduada em Direito de Energia pela Universidade Católica de Lisboa. Convido agora o gerente executivo de Regulação e Capacitação da CCE, o César Pereira. César é mestre em Políticas Públicas pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, graduado em Administração de Empresas pela mesma faculdade. Ele tem mais de 20 anos de experiência no mercado de energia,
Participou do projeto de implantação do mercado atacadista de energia elétrica entre 99 e 2001. Ingressou na CCE em 2003, atuando em diversas áreas de organização, e atualmente ele gerencia a área responsável pelas questões regulatórias, desenvolvimento das regras e procedimentos de comercialização e realização de cursos para os agentes e instituições do setor. Convido agora o CEO do Canal Solar, Bruno Kikumoto. Bruno, por favor. Bruno é engenheiro eletricista pela Universidade Estadual de Santa Catarina, tem mestrado em engenharia elétrica na Unicamp. Ele atuou como gerente de projetos de equipamentos eletrônicos da linha branca da Whirlpool Brasil e em Iowa, onde ele atuou em projetos de smart grids, em cooperação com programas do Departamento de Energia dos Estados Unidos. Ele teve participação em projetos de energia solar, em programas de P&D, em cooperação com empresas do setor elétrico, como a Votorantim Energia, CPFL e a CESEM Brasil. Ele é professor nos cursos de energia solar da Unicamp, além de prestar consultoria e serviços de engenharia em projetos de geração distribuída, centralizada e armazenamento. E, por fim, mas não menos importante, eu chamo ao palco o Head de Sales e Marketing da Enel X, Vinícius Reis. Vinícius é graduado em Engenharia Elétrica pela UFRJ, com especialização em fontes renováveis pela Unopar, estratégia de negociação pela Universidade da Califórnia e gestão comercial pela Estácio de Sá. Ele é empreendedor, com ideias premiadas e aplicadas em empresas do setor elétrico. Já atuou na área técnica da distribuidora de energia, trabalhando com subestação de média e alta tensão, também no faturamento e atendimento ao mercado e na área institucional do Grupo Enel. Trabalhou como gerente de produto na Enel X, onde atualmente ele é responsável por vendas e marketing. Esses currículos são longos para vocês verem o peso que nós temos nessa mesa agora. Muito obrigada a todos. Vamos, então, às exposições. Eu passo a palavra para o Tranin, que fará a condução dessa mesa. Obrigado. É um prazer estar aqui. Eu vou falar em pé, porque eu prefiro, isso, vamos passar aqui. Eu vou falar bem brevemente, porque, na verdade, as estrelas do show estão aqui, mas acho que a gente precisa, de alguma forma, fazer alguma introdução até para poder pavimentar um pouco a discussão que vai ter. O Rodrigo já falou muita coisa, né, a respeito de abertura de mercado, da necessidade. Eu acho que é um pouco chovendo molhado quando a gente tenta demonstrar a real necessidade que temos de ter um mercado livre, né? Hoje o mercado é parcialmente livre, como já foi mostrado, e a gente, na verdade, está um pouco ruim aí. Enfim. Bom, enquanto acerta aí a gente vai falando, na verdade existe uma sopa de letras e números, né, de MPs, PLs, que todos eles um pouco tentam regulamentar e visam regulamentar algo que está muitos anos atrasado. Quando eu digo muitos anos, são algumas décadas atrasado, que é a abertura definitiva do mercado, para que você possa, como consumidor, para que nós possamos, na nossa residência, e assim como os industriais já têm, que a gente possa efetivamente escolher de quem comprar energia, assim como a gente escolhe de quem comprar, de quem consumir a banda larga, a telefonia móvel, e a gente realmente até hoje não tem essa possibilidade, e vai chegar essa possibilidade se tudo der certo, se realmente, se o governo decidir, quando eu digo governo, em todas as suas esferas, decidir dar seguimento àquilo que efetivamente, deixa eu voltar umzinho aqui, se der seguimento àquilo que efetivamente já deveria ter sido feito há muito tempo. Então, hoje, o que se tem é que todos os clientes alta tensão já são livres, já podem escolher de quem consumir energia, porém, os baixos tensão ainda não. E existe um cronograma que está previsto também em projetos de lei de migração paulatina até 2028, onde estaria, em 2028, todos os baixa tensão, inclusive residenciais e rurais, estariam aptos a comprar energia de quem quisesse, escolher seu supridor. Quais são os benefícios? Não precisa de um slide para isso, né? É você ter o poder de escolha, de poder negociar condições, de poder negociar preços, para que você possa, efetivamente, tanto no seu pequeno negócio, ganhar um grau de competitividade, como você, na sua residência, também poder aplicar esse dinheiro que se gasta em outro tipo de consumo. Aqui vamos falar um pouco de números, né? Eu acho que esses números, talvez o César, pela CCE, traga alguma coisa, não sei, mas como você não tem apresentação, César, eu passo um pouco aqui isso que já foi dito também de alguma forma. 37 mil consumidores,
hoje livres no Brasil. A CCE estima que mais de 70 mil unidades poderão migrar para o ACL e, em 2025, serão 24 mil novas migrações. Ou seja, é um volume grande, mas ainda pequeno se comparado ao total de consumidores que o Brasil tem, como foi dito aqui pela Ângela, né? Acho que é menos de 1%, inclusive, que hoje está que é apto, ou seja, em termos de consumo representa 37%, porque são grandes consumidores, mas em termos de número de consumidores, o número é pífio, né? Especialmente, como a gente vai ver no slide ali na frente, em comparação com outros grandes países do mundo. Em termos de tamanho de consumidor, né? Ou seja, hoje existe o grande porte que já tem alternativas via autoprodução, né? Tem o médio porte que não tem nem dinheiro para poder fazer essa autoprodução de energia, então ele está naquele meio termo, e tem um pequeno porte que já tem algum acesso maior a essa energia incentivada. Porém, o que a gente precisa é estabelecer essa relação, né? Os geradores eles vão ser aptos a vender energia diretamente ou através de comercializadores. Eu acho que a Bracel teve aqui, a gente sabe da importância dos comercializadores, que são grandes agregadores de carga, e vão ser cada vez mais fundamentais na figura do comercializador varejista, quando os baixa tensão, que são aqueles pequenininhos, começarem a ficar livres. A gente sabe que esses consumidores não vão ter o poder de negociação, o poder de chegar em grandes geradores. Então, vai existir a figura do comercializador, tem que existir, para que possa viabilizar essa transação entre entre o gerador que possui energia e o consumidor que necessita da energia. Quando a gente vê um gráfico um pouco diferente do que o Rodrigo mostrou, esse aqui é um pouco a distribuição geográfica de como está esses consumidores que hoje são livres. Naturalmente, Sudeste e Sul concentram a maior parte, porque o maior número de indústrias está nesses subsistemas. Porém, a gente sabe que também tem migração em todos os lugares, mas a ideia é expandir isso para que todos os consumidores do Brasil sejam efetivamente livres. Aqui está um pouco o que eu comentei. A gente se vê das grandes potências do mundo, todos eles são livres, né? Ou seja, tem um mercado integralmente aberto. Não à toa, a gente entende que dar liberdade ao consumidor, em qualquer nível, seja residencial, seja industrial, seja comercial, seja rural, faz parte de uma democracia bem estabelecida, faz parte de um respeito que você tem, não somente ao cidadão, mas também ao consumidor. Então, isso é importante e a gente está anos atrasado, como eu já mencionei. Isso era para ter acontecido lá em 98, no ano 2000, lá no projeto Recebe do Fernando Henrique Cardoso, insisto nisso, e a gente só está praticamente 30 anos atrasado nessa migração. Infelizmente, a gente hoje fez uma migração parcial, somente os alta tensão estão, mas é fundamental que a gente brigue, como a Bersolar tem feito desde muito tempo, para que o mercado seja livre. Isso é um direito inalienável de todo e qualquer consumidor que possa escolher de quem consumir a sua energia, assim como você escolhe de quem comprar qualquer outro produto. Aqui, bom, enfim, era o que eu tinha para falar, já inclusive esgotou meu tempo. Não vou entrar nisso aqui, o Rodrigo já falou com bastante propriedade a respeito disso. E vamos lá. Inês, agora vou chamar a Inês é da Aurora, ela vai mostrar um pouco, vai fazer o exercício que a gente mais gosta de fazer, que é o de futurologia, né? Ela vai tentar mostrar para a gente como vai ser o futuro do Brasil em termos de demanda, de preço e tudo. Inês, está com a palavra. Obrigada. Obrigada a todos, obrigada pelo convite para estar aqui no Mercado Livre da Absolar. Eu também prefiro falar de pé, gosto muito de me mexer. Antes de mais, peço desculpa pelo meu sotaque. Eu sou portuguesa, portanto, fiquem aqui comigo, eu vou tentar falar mais devagar. Portanto, eu hoje estou aqui, como o Márcio disse, para falar sobre a visão do Brasil no futuro. Como é que nós podemos esperar estes preços até 2060? Quando eu falo de futuro, falo mesmo nesse ambiente tão longínquo como 2060. Ora bem, vamos cá ver se isto passa. Eu ver, não está a funcionar. Já está a passar. Pronto. Ora bem, e então, quando eu venho aqui dizer que venho falar de preços e do futuro, eu acho que a primeira pergunta é, bem, porquê é que ela vem aqui falar de visão futura? Portanto, eu achei que era um bocadinho importante introduzir de que parte é que eu venho. Portanto, eu faço parte da Aurora Energy Research. A Aurora é uma consultoria líder no mercado global,
Portanto, nós fornecemos forecasts e análises para o mercado energético. Somos os maiores a nível de consultoria apenas focado no setor elétrico e neste momento estamos presentes em todos estes países que vêm em laranja. Temos 14 escritórios, somos mais de 600 pessoas e aqui no Brasil já somos 20 e seremos 50 nos próximos 3 meses. Portanto, o nosso foco é auxiliar os nossos subscritores, que são mais de 850 empresas, portanto, somos globais, não temos qualquer interesse específico, nem servimos qualquer interesse específico, senão o do mercado energético e o da liberdade de escolha do consumidor, do investidor. Portanto, o nosso foco é mercados, o nosso foco são tópicos como renováveis, PPAs. Ontem tivemos aqui mesmo no Renaissance a ter uma reunião com os nossos subscritores. O Márcio esteve presente a desafiar a nossa análise. Portanto, nós focamos nestes tópicos, focamos também em armazenamento, hidrogênio, portanto, tudo aquilo com que nos devemos preocupar até 2060. Ora bem, portanto, introduzindo um pouco de onde é que eu venho e qual é que é aqui o interesse da análise da Aurora, de facto o que nós vemos quando olhamos para o Brasil no futuro e neste âmbito até 2060 é que as energias renováveis vão de facto liderar a expansão da matriz. Ora, o que nós vemos com a nossa análise é que em 2060 a solar representará 34% da capacidade instalada. Eu não me vou focar muito aqui nos dados históricos, porque a Ângela fez um excelente trabalho, o Ronaldo fez um excelente trabalho. Portanto, para mim aqui o objetivo é focar no futuro. Mas se nós olharmos para o ano transato, nós vemos que a solar já representou 17%. Portanto, o que nós vemos aqui, quando nos focamos neste gráfico que está à nossa esquerda, é a capacidade instalada que esperamos para o Brasil. Ora bem, nós, se nos focarmos aqui no verde e no azul, isto é a solar e a eólica. Estes são os dois blocos que vão aumentar mais neste tempo até 2060. Ora, e porquê? O mercado livre é economicamente racional. Portanto, o mercado livre vai focar-se e o desenvolvimento da expansão vai acontecer com as tecnologias que são economicamente viáveis. E as tecnologias que são baratas são as renováveis. Por isso, o que nós vemos é que estas tecnologias vão liderar a expansão. Vemos também aqui, nestes mesmos gráficos, que a hídrica passará a representar apenas de 50% da capacidade e quase 70% da geração, historicamente, passará a representar apenas 19%. Ora, este é o caso porque, sem qualquer incentivo, sem uma questão de mercados em que haja um incentivo para aumentar esta capacidade hídrica, não vemos grande entrada de hídricas no sistema. Outro ponto que chama a atenção é a base desta capacidade. Portanto, vemos também as térmicas em tons mais cinza a entrar no sistema até 2060 de forma bastante significativa. Ora, com tanta renovável intermitente a entrar no sistema, é natural que seja necessário manter uma segurança de abastecimento. E num país, num setor em que ainda não há regulação para outras tecnologias que também provêm este tipo de segurança de abastecimento, é natural que a resposta seja a térmica. Portanto, o grande foco aqui é terem atenção que, de 2023 até 2060, nós esperamos que 370 gigawatts sejam adicionados à matriz brasileira. E desses 370 gigawatts, a maioria é energia renovável. Ora, o que é que acontece? Com tanta capacidade renovável a entrar no sistema, o que nós vemos é o paradigma a mudar. Portanto, o que nós fazemos na Aurora é prever o desenvolvimento do sistema elétrico brasileiro, a capacidade, a geração, o preço, o curtailment de todas estas tecnologias. Ora, o que eu achei que era interessante trazer aqui hoje foi também um exemplo do que poderemos ver em 2045. Portanto, o que nós vemos aqui é o preço, o PLD, numa semana em 2045, no topo do slide, e abaixo temos a produção horária renovável de um ativo solar e eólico no nordeste do Brasil. Ora bem,
o que é que nós vemos aqui? Portanto, se focarmos no PLD, nós vemos de facto uma volatilidade intradiária bastante elevada, cerca de R$300. Ora, se focarmos na solar e nas horas em que a solar está a gerar, vamos ver que a solar estará a gerar quando normalmente o PLD está no piso. Ora, o que é que acontece? Com toda a capacidade renovável que entrará no sistema e que eu mostrei na diapositiva anterior, o que acontecerá é que haverá uma canibalização. Portanto, temos toda esta solar a gerar à mesma hora. Temos solar a custo zero, o que é excelente para o consumidor, mas o que também provoca estes efeitos. Portanto, com isto vêm riscos, mas também vêm oportunidades. Mas é preciso olhar a longo prazo, porque quando desenvolvemos um asset solar, quando desenvolvemos um asset eólico, estamos a falar de assets com 30 anos de vida útil. Portanto, é necessário ter em conta como é que será o futuro que temos em frente. Portanto, se focarmos aqui nesta caixinha amarela, o que eu queria chamar a atenção é exatamente para isso. O facto de a solar gerar quando temos o PLD no piso e quando os preços são mais altos, portanto, quando temos aqui uma demanda e não temos a solar a custo zero a gerar, temos o preço a ser bastante elevado. E o que resultará é que nós, quando precificamos uma solar, quando precificamos uma eólica, temos que ter atenção que esta será a situação que estamos a verificar. O preço médio que será obtido por um gerador solar ou por um gerador eólico variará de acordo com o perfil de produção deste gerador. Ora, e focando exatamente nisso, como disse, estou aqui para falar de preço e de como é que o preço variará até 2060. E o que eu mostro aqui é exatamente o preço médio, o base load, que podemos esperar, portanto, histórico inicialmente, na caixinha cinza, e depois de 2024 até 2060. Mostro também a verde o que é esse preço de captura solar. O que eu quero dizer com preço de captura solar é exatamente o que tentei ilustrar anteriormente. Portanto, a solar, de facto, estará a gerar apenas em determinadas horas do dia e então o preço que conseguirá capturar será distinto do preço do PLD baseload, assim como a azul, o preço de captura da eólica. Ora, o que é interessante ver, e que eu acho curioso, porque vi acontecer em Espanha, porque vi acontecer em Portugal e porque vejo acontecer agora no Brasil, é que o paradigma de mercado, quando não temos muitas renováveis no sistema, é de ter contratos que são baseload, porque estamos habituados a tecnologias que são baseload. Mas a partir do momento em que temos tanta tecnologia intermitente no sistema, isso passa a não ser verdade. Ora, se focarmos aqui no histórico, o que nós vemos nos últimos 3 anos, portanto, 2021, 22 e 23, se olharmos para o desconto, ou seja, o preço médio que esta solar, a verde e a eólica têm capturado, o que vamos ver é que, de facto, em 2021 e 2022, continuamos a ver um premium. Ou seja, de facto, não haveria qualquer problema em precificar a minha solar ou a minha eólica ao PLD. Portanto, não vejo aqui qualquer risco, não é? Agora, se olharmos para o ano passado, nós começamos a ver uma história diferente. No ano passado, pela primeira vez, nós já vemos que a solar teve um desconto relativo ao PLD. O que isto significa é que, se eu tivesse feito um contrato, tendo em conta o meu PLD horário, uma média anual, uma média mensal, eu já me iria ver prejudicado com isso. Eu já estaria a correr outros riscos. Portanto, nós passamos de um mercado, de uma capacidade no sistema, de uma percentagem de 15% em 2021 para 30% em 2023. E este já é o cenário. Novamente, para dar mais um ponto, em Espanha, neste momento, a solar representa cerca de 20% da capacidade instalada. Aqui este 30% é solar e eólica, portanto não é diretamente comparável. Mas neste momento, a solar representa 20% da capacidade instalada. Em 2021, há 3 anos atrás, o meu maior foco foi projetos, portanto, avaliação de sistemas de armazenamento. Como é que conseguimos evitar este problema que nós já estamos a ver acontecer no sistema? Portanto, que é também uma preocupação que começa a ver no sistema brasileiro e com toda a razão. Ora, isto falando um pouco do histórico, não é?
Como é que nós podemos ver isto a avançar? Como eu referi inicialmente, o plano que nós vemos, a resolução que nós vemos através dos nossos modelos na Aurora, é que até 2070 teremos 370 gigas a entrar no sistema, maioritariamente solar e eólica, com solar a representar 34% do capacity mix em 2060. Ora, o que é que isto significa? Já nos próximos 6 anos, em que a solar e a eólica representarão 35% da capacidade instalada no sistema, o que nós já vemos na Aurora é que haverá um desconto para a solar relativamente ao PLD, portanto ao preço médio baseload, de 10%. O que isto significa é que, como investidor, como consumidor, não importa se a minha estratégia é surfar um pouco no curto prazo e aproveitar um pouco aqui merchant ou contratos mais curtos de 2 anos, ou se a minha estratégia é a longo prazo, realmente fazer um contrato de 10, 15, 20 anos, não importa. Em qualquer um desses casos, já teremos que ter em atenção o facto que este desconto vai ser visto mais rapidamente do que o esperado. Ora, a previsão da Aurora é que, a nível de preço baseload, que vemos a negro nesta figura, nos próximos 6 anos teremos uma média de R$200 por megawatt-hora. Eu sei, vocês neste momento estão a pensar, ela é louca, mas se olharmos para os últimos 10 anos, a média do PLD foi R$250 por megawatt-hora. Mas infelizmente, como seres humanos, nós temos memória curta. E eu sei que os últimos 2 anos foram anos muito úmidos. Então é um pouco difícil, assim, conjugar esta previsão. Eu sei, depois podemos falar na break. A partir de 2031 até 2060, a visão da Aurora é que o preço médio flutuará pelos R$260. Ora bem, eu queria só fazer aqui um caveat do facto do LCOE, da solar e da eólica. Portanto, se nós realmente acreditamos no mercado livre, no desenvolvimento destes ativos, temos que ter em conta que o preço de mercado tem que ser refletivo de algo que justifique o investimento nestas renováveis. Portanto, se acreditamos num preço de 150, 100 a longo prazo, estas renováveis nunca entrarão no sistema. Ora, após focar no preço baseload, chamando novamente a atenção para o preço de captura da solar e da eólica, eu queria só chamar a atenção que, de facto, nos próximos 6 anos, não vemos qualquer preço de captura da eólica. Como mostrei no slide anterior, a geração da eólica é bastante mais constante ao longo do dia e há muito menor correlação quando falamos em parques eólicos instalados numa determinada localização, mais no Nordeste, mais no Sul. Então acaba por se jogar melhor aqui com este fator. Para a solar já vemos então que, se eu fosse precificar aqui o meu contrato baseload da solar, ou se eu quisesse brincar aqui com o meu preço da solar, eu não deveria olhar para R$200, eu deveria olhar para R$190, porque a minha solar não vai capturar os 200. E à medida que avançamos na timeline e que nos aproximamos de 2060, que nos aproximamos de um sistema com capacidade renovável a peso, a solar poderá haver, e de acordo com a nossa modelagem, poderá haver descontos de até 39%. Ora, tenha-se em conta, como eu referi inicialmente, que na nossa modelagem, feita a nível horário, nós temos em conta fatores como curtailment e fatores como, por exemplo, o facto de que ainda não há, nem há previsão de sistemas de armazenamento a ser adicionados ao sistema brasileiro. Ora, já acabou o meu tempo, mas eu queria só despedir-me dizendo que o setor está a mudar muito rápido, o mercado livre mostra um potencial enorme para a tecnologia mais barata que é a solar, para investidores, consumidores fazerem contratos competitivos e verdes. Só é preciso ter atenção que o paradigma está a mudar e ele muda mais rápido do que aquilo que nós esperamos. Obrigada a todos. Bom, obrigado, Inês. Primeiro, agradecer pelo sotaque, né? A gente, de vez em quando, parecer um sotaque diferente é bom, né? Porque muda um pouco a dinâmica da palestra. Apesar de que a gente associe esse sotaque à piada, o que ela mostrou aqui não é piada. O que ela mostrou aqui é seríssimo, são estudos seríssimos e estudos que mostram que a gente, como desenvolvedores, como investidores em energia solar fotovoltaica, a gente tem que estar muito
atento a isso, né? Hoje a gente trabalha num setor que ainda tem uma parcela pequena, especialmente da geração, apesar da capacidade instalada sermos o segundo, na geração a gente não é, e isso não se reflete em problemas que nós poderemos potencialmente ter num ambiente livre. A gente também foi acostumado a contratações via leilão, onde você vendia a tua curva de geração, estava tudo legal, né, e era um sistema muito blindado. Hoje, com o Mercado Livre, isso muda. Você, muitas vezes, a história de vender a própria geração não existe. Você provavelmente vai ser demandado pelo seu cliente para vender uma curva flat de energia, ou então com alguma sazonalidade e tal, alguma modulação, porém, basicamente flat, não respeitando necessariamente a tua curva diária de geração. E isso vai fazer com que os geradores solares se exponham. E a gente vai ter que ter mecanismos de cobrir, sim, esse tipo de risco. A gente sabe que, como foi mostrado, a tecnologia solar fotovoltaica, ela será, porque foi assim em todos os lugares, predominante, será protagonista na expansão do Mercado Livre, mas tem que se ter muito cuidado na hora de se fazer. E acho que as mensagens que ficam muito boas, Inês, armazenamento, para poder dar uma equilibrada nisso, é uma coisa que a B Solar trabalha muito em conjunto. Projetos híbridos, a gente tem um potencial de hibridizar nossos projetos, e muita gente já começa a abrir o olho para isso. Eu acho que o Brasil é um país espetacular em termos de hibridização devido ao nosso regime de ventos, e a capacidade que nós temos que ter, a capacitação que nós, investidores, temos que ter de perceber esses riscos e saber precificá-los. Porque, muitas vezes, a gente não sabe precificar, né? E a precificação é um fator fundamental para que a gente possa ter uma expansão sólida, uma expansão sem sustos da tecnologia. Então, eu vou voltar com perguntas para você daqui a pouco, mas vamos tocar aí, porque tem mais gente para falar. César, queria que você falasse um pouco agora da visão da CCE, especialmente no que tange a essa liberalização de mercado, né? Ou seja, os desafios que vêm pela frente, como é que a CCE enxerga tanto essa migração de todos alta tensão agora, em 2024, em janeiro, como o daqui para frente. Como é que a CCE está nisso? Como é que ela vê? Como é que ela está se preparando para isso? Por favor, obrigado. Legal. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o convite da AB Solar para participar desse evento. Bom, falar... para a gente, assim, é uma grande felicidade na CCE esse marco que a gente passou em janeiro de 24. A gente trabalha há muitos anos nessa discussão da abertura do mercado. Eu, particularmente, há pelo menos nos últimos 5 anos, estou diretamente envolvido nas discussões. E, ao longo desse tempo, a gente pôde contribuir, né? A gente fez uma nota técnica propondo um modelo para essa abertura que a gente passou, o que precisava fazer. Depois a gente fez e isso serviu de base para o Ministério. A gente também fez uma proposta de um cronograma de abertura, que foi a base do Ministério para abrir, né, que gerou a Portaria 50. A gente propunha essa abertura em 24 para alta tensão. Só uma correção, essa proposta de 26 e 28 também era nosso cronograma, nossa proposta de cronograma, mas ele não vale mais nada. A gente só teve uma consulta pública e não foi nada para frente. Inclusive, essa divisão aí de abrir por fim rural e residencial era um chute que a gente colocou lá. A gente achava que tinha que ser gradual. A gente falou, pode ser assim, pode ser tamanho do consumidor, mas era justamente para discutir. Mas essa abertura para alta tensão foi um marco muito importante, né? A primeira real expansão que a gente teve do Mercado Livre em muitos anos. Até agora a gente tinha o término de uma reserva de mercado que já vinha acontecendo, e agora, de fato, a gente teve uma abertura. E a gente está vendo lá na CCE, a gente teve um trabalho grande para se preparar desde o ano passado para esse momento, né? Porque o volume de consumidores a gente já esperava que fosse grande, e a gente fechou agora o mês de abril. De janeiro a abril, a gente já teve 7.250 consumidores que migraram para o Mercado Livre. A expectativa é, até o fim do ano, a gente ultrapassar 20 mil consumidores. Como você colocou lá o número, a gente levou 25 anos para ter 37 mil. Em um ano, a gente já vai ter mais 20 mil. Então, a gente vê que é um movimento que veio e vai continuar. A expectativa, só para corrigir um número que está lá, na verdade, a gente está falando de um mercado de 160, 170 mil consumidores, né, potenciais consumidores. Aquele número de 70, ele assumia várias premissas de reduzir alguns, quem já tinha geração distribuída, mas esse pessoal também pode migrar. Então, na verdade, o mercado potencial, dependendo da
criatividade de criar modelos de negócio é de 170 mil consumidores. E o que a gente vê com muita satisfação é que essa migração está acontecendo sem grandes problemas. Existia uma grande preocupação se a gente ia conseguir, né? Se ia conseguir operacionalizar isso, o mercado, a figura do varejista, as distribuidoras. E a gente, surpreendentemente, tem visto um número muito pequeno de problemas. Tem a questão que você falou da matéria, que foi comentada aqui da matéria, né? Que o Rodrigo comentou. Mas isso não diz respeito à operacionalização. A operacionalização tem funcionado bem. Só que, na nossa visão, isso a gente já falava desde de antes, assim, tudo que a gente tem hoje no Mercado Livre foi pensado para o atacado. E agora a gente está indo para um novo mercado e a gente entende que é preciso simplificar esse Mercado Livre para receber esses novos consumidores. Então, nesse sentido, a gente, desde o ano passado, a CCE desenvolveu uma proposta de mudar o modelo de operação desses consumidores de varejo. A gente encaminhou para a ANEEL, fez parte da primeira fase da consulta pública 28, que fechou em dezembro, e agora a gente mandou um detalhamento que está em consulta pública desse modelo simplificado, né? A segunda fase da consulta pública está aberta, as contribuições vão até, se não me engano, 7 de junho, fazer a propaganda. Semana que vem, a gente daqui a pouco deve estar divulgando, a gente vai fazer um workshop com o mercado para... A nossa ideia é explicar melhor o que está em consulta pública para ajudar os agentes a contribuírem nessa segunda fase. E, basicamente, o que a gente propõe nessa simplificação é tornar a migração para o Mercado Livre algo muito mais barato, rápido e simples. A ideia é usar a mesma medição que já usa hoje no cativo, né? Essa história de mudar a medição, tal, investir, a gente entende que não precisa. Se funciona para o cativo, tem que funcionar para o livre também. Outra coisa é agregar, debaixo da figura do comercializador varejista, toda a operação, né? Hoje a gente representa no mercado individualmente cada unidade consumidora. Já começa a não fazer sentido agora, que a gente está falando de 160 mil consumidores, e muito menos quando a gente falar dos 90, quase 90 milhões de consumidores da baixa tensão. Então, a gente entende que o comercializador varejista, ele tem que realmente ser uma figura de agregação dessa operação, e isso a gente já está propondo, e a CCE atuando como uma facilitadora de todo esse mercado. Então, a gente está propondo uma estrutura em que a gente vai criar um ambiente em nuvem administrado pela CCE, que todas as distribuidoras vão coletar os dados de medição e mandar para esse ambiente. A CCE vai lá, busca isso daí, agrega e usa na contabilização do mercado. Vou te falar que a gente vai ser benchmark mundial. Tudo bem, a gente demorou para abrir, mas a gente viu tudo que deu certo e que não deu certo em outros países. Então, a gente está propondo uma estrutura aí que a gente acha que vai ser bem bacana. E aí, só para terminar minha fala da visão da CCE, o que a gente está passando agora, certamente, é um balão de ensaio aí para a próxima etapa. Eu acho que a abertura para baixa tensão ela vai acontecer. Ela é a evolução natural disso. E a CCE tem trabalhado nisso. A gente tem uma proposta para abrir, a gente vem conversando com o Ministério, com a ANEEL, e de quais são os desafios e o que precisa fazer para a gente conseguir avançar nessa abertura. Basicamente, eu vou falar rapidamente, quando se fala da abertura para baixa tensão, a gente acha, na nossa visão, existem 4 pilares que precisam ser tratados. O primeiro dele, que é o que muitas vezes surge, é assim: eu tenho que abrir o mercado sem fazer a tarifa de quem fica explodir. Então, como eu vou abrir o mercado sem fazer a tarifa do consumidor regulado, que vai ficar aumentar, e mantendo a sustentabilidade das distribuidoras, que precisam continuar operando, senão a gente não tem o nosso sistema. Na nossa visão, para resolver isso, e eu acho que esse é o grande desafio, existem 2 pontos. O primeiro deles é abrir no momento certo, que é tratar a sobrecontratação.
né? As distribuidoras, o nosso modelo até hoje, as distribuidoras contrataram energia em contratos de longo prazo. Então, sempre surge aquela questão que, se você abrir o mercado de uma hora para outra, eu vou criar uma sobrecontratação com menos gente para pagar esses contratos, eu não posso sair quebrando o contrato, e aí vou fazer explodir a tarifa do mercado regulado. Então, para isso, primeira coisa, abrir no momento que eu posso abrir. E o que os nossos estudos mostram é que, a partir de 2026, você tem espaço para abrir. A sobrecontratação não é um problema. A gente tem contratos terminando, mesmo com grande crescimento da geração distribuída, e mesmo já considerando alguma abertura de mercado, a migração, você começa a ter espaço para abrir. E isso, a gente ontem, né, teve a notícia da revisão do anexo C de Itaipu, e as notícias diziam que a previsão é que, a partir de 2027, o Paraguai vai vender a sobra dele diretamente no mercado. Não vai ser uma cota na distribuidora. Então, a partir de 27, a tendência é que esse espaço fique maior ainda. Então, esse é um ponto positivo. Você tratar sobre... abrir no momento que você pode abrir, não gerando a sobrecontratação. E outra coisa é fazer o seguinte, à medida que vai terminando o contrato, as distribuidoras, elas vão também precisar comprar, porque a migração ela vai ser gradual. E a experiência mundial mostra, tirando países que obrigam todo mundo a migrar, que tem uma parcela que fica no Mercado Livre. Então, as distribuidoras elas vão continuar tendo que comprar. Só que o que a gente precisa fazer é a distribuidora comprar energia ao mesmo preço que o Mercado Livre compra. Então, o nosso modelo atual desses leilões de longo prazo de energia nova acaba não gerando isso. A distribuidora acaba comprando uma energia mais cara. Para isso, a gente já tem mecanismos, são os leilões de energia existente. No cenário atual, que, como foi mostrado aqui, o Mercado Livre já criou formas de financiar a expansão, você não precisa mais dos leilões de energia nova, como eram. Então, você usa os leilões de energia existente e aí a distribuidora vai acessar uma energia ao mesmo preço que o Mercado Livre. Então, você começa a criar uma trajetória de equalização entre os ambientes. E, por fim, com isso, a distribuidora ela vai continuar mantendo, ela até você vai ter uma trajetória de redução tarifária no mercado regulado, e, na nossa visão, as outras componentes já são tratadas. Receitas irrecuperáveis talvez tenha um ajuste fino para fazer, mas é coisa muito simples. Então, não tem necessidade de grandes mudanças legislativas para viabilizar. E aí eu só queria falar de uma outra coisa que foi comentado aqui. Mas aí alguns podem falar assim, mas aí como que eu garanto a segurança de suprimento do sistema? Porque eu só vou fazer leilão de energia existente, não vou ter mais aqueles leilões do ambiente regulado. Para isso, o Brasil já criou mecanismos, que é os nossos leilões de energia de reserva, com algum aprimoramento, para torná-los mais próximos aos mecanismos de adequabilidade que outros países usam. Mas já existem. Então, quando precisar, né, se a gente tiver um grande crescimento de solar e a gente precisar de térmicas, precisar de, ou, eventualmente, de outras tecnologias, você pode lançar mão dos leilões de energia de reserva para remunerarem aquela renda extra que o mercado de energia não consegue dar. Então, com isso, você já consegue garantir que você vai abrir, garantindo que não vai explodir o preço do regulado, não vai desestabilizar a distribuidora e você garante a segurança de suprimento. E outras coisas por fim, é só dar mais um passo na simplificação que a gente está fazendo no mercado. Porque, de fato, né, quando a gente chegar na baixa tensão, o mercado é totalmente diferente. E aí você tem que ser muito mais simples esse movimento de migração e de troca de fornecedor. Mas isso é mais um passo. Isso é simples, a gente sabe como fazer. César, excelente. É bom saber que a Câmara já tem um plano bem definido, pelo menos está aí pavimentado, e você foi mensageiro da melhor notícia do dia, né? Que 2026 já temos de caminho, porque a sobrecontratação, esse monstro da sobrecontratação, provavelmente já começa a diminuir em 2026, o que é muito bom para saber, para pelo menos dar um sinal de que, olha, é possível sim, né? Vamos passar a palavra para o Bruno. Bruno, é claro que migração, né, ou seja, de cliente,
as comercializadoras e tudo mais, sempre é um desafio, né? Ou seja, são pessoas que são empresas que não entendem do negócio, então você tem que dar a mão, tem que ir junto, né? Quais são os grandes desafios dessa migração? Como é que vocês lidam com isso? Como é que está um pouco? Qual é a tua visão a respeito disso? Boa, Márcio. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, né? Gostaria de agradecer aqui um mega agradecimento aqui ao pessoal da Astronergy, que fez o convite aqui para eu participar desse painel tão rico aqui, na oportunidade de estar aprendendo aqui com vocês todos, passar um pouquinho da nossa visão também. Parabenizar a Absolar aí pelo evento, né? Muito bem organizado, como sempre, casa cheia, do jeito que a gente gosta. Então, Márcio, o tamanho dos desafios, geralmente, eles são proporcionais ao tamanho da oportunidade, né? Então, a gente falou números muito legais, né? Todo esse caminho, né, que a gente tem tido, né? O mercado foi aberto lá, no começo dos anos 2000, no começo desse século, e ele vem caminhando, né? Mas quando a gente vem mudando o perfil, né? Então, a gente abriu primeiro para os consumidores lá no A1, A2, e a gente vem caminhando, né? E eu tive a oportunidade assim, né, de participar do time comercial de uma comercializadora de energia, da Prime Energy, né? Hoje é da Shell, né, do grupo Shell, e eu vim acompanhando, vim sofrendo, vamos dizer assim, esses desafios, né? Então, lá no começo, quando foi, né, abril, eram poucos consumidores com um volume muito grande, né? E o relacionamento, né, com esses consumidores ele era mais pessoal. Eles eram amigos, né? Tinham tido experiência de trabalhar juntos, e isso era até necessário, porque era um mercado novo, ninguém acredita muito, ninguém conhece muito, né? Quando a gente fala em energia elétrica, comprar energia elétrica é uma baita de uma complexidade. Aí a gente já tem a tributária aí no meio também, como é que funciona a operacionalização disso. Estou acostumado a estar debaixo do guarda-chuva da distribuidora, mas aí eu migro, aí será que eu não vou sofrer nenhum tipo de sanção? Então, essa amizade, vamos dizer assim, esse relacionamento nesse momento, ali era mais do que importante, ele era vital para que acontecesse, né? Mas à medida que a gente vem diminuindo esse tamanho, né, desse consumidor, dos montantes, né, de energia que são comprados, e também a preparação, a própria educação que o consumidor tem, a gente precisa ter volume, né? E aí não dá muito tempo para a gente ter todo esse relacionamento de ir lá e visitar 3, 4, 5, 10 vezes. Já cheguei aí, esse tipo, né, pegar o avião aqui lá para o Mato Grosso do Sul, para o Mato Grosso, para ter meia hora, né, às vezes nem meia hora para conversar com o consumidor. Então, a gente já não tem esse espaço para esse preço todo, né? O custo de aquisição do cliente, né, o famoso CAC, ele se torna muito alto. E esse é o desafio não só do Mercado Livre, mas é o desafio de qualquer negócio que está de pé. É o desafio da padaria, é o desafio da indústria, enfim, né? É muito difícil, muito custoso captar esse consumidor. Então, a coisa começa a mudar, né? As comercializadoras que estavam ali naquele ambiente mais, né, fechado, vamos dizer assim, ele começa a abrir. E aí eu tenho que chegar, por exemplo, no dono da padaria, né? A gente, dependendo, né, já no mercado atual, né, você vai chegar no dono de um supermercado, né? Não aquelas grandes redes, mas, né, pequenas redes de supermercados. Então, o linguajar é outro. E aí é o que o César falou, a gente tem que buscar a simplificação. E a gente já vê o mercado fazendo essa simplificação. Eu lembro que a gente fazia, César, assim, visitas para consumidores, né, para clientes, assim, consumidores de grande porte, e era um baita esforço para convencer eles, né, de que era um mercado, primeiro, que não era fraude, né? Muitos deles, ali no interior de São Paulo, por exemplo, né, muitos deles, né, entraram em questões aí, que aí, primeira coisa, isso aí parece ser gato, isso aí, né, e a gente tinha que convencer que não era. E aí, depois desse convencimento todo, que você trazia o cara para o lado, aí você apresentava o contrato para ele, e tinha lá flexibilidade. Né? O que é esse negócio de flexibilidade? Tem que ter, né, para ter a contratação tem que ter uma carta, né, fiduciária. Não vou, isso aí tem custo. Então, né, e isso, né, à medida que a gente vem para os consumidores de menor porte, é pior ainda. E aí a gente vê que o mercado tem tratado disso já, né? Os produtos são mais simplificados, 100% de flexibilidade, não tem mais a necessidade, né, mas isso também, lógico, também impacta um pouquinho no preço. Então, eu acho que o grande desafio é isso daí, né, você conseguir simplificar,
o produto, Mercado Livre de energia, para esses consumidores que estão ali, né, na correria, comprando diversas coisas, né, comprando farinha, comprando açúcar, enfim, e comprar energia também. Então, eu acho que esse que é o grande desafio. E isso é custoso, né? O pessoal sempre, mas eu tenho... Hoje, né, no mundo digital, está tudo muito fácil, né? Mas ele está tudo muito fácil, mas também muito custoso. Então, para você chegar de uma forma efetiva com um custo baixo, né, ainda mais um mercado desse tamanho, né, você tem também concorrências aí no mundo digital para comprar essas palavras-chave, para chegar naquele consumidor que quer isso. E ainda falando na baixa tensão, aí a gente vai para um modelo que tem que ser ainda mais simples, né? Que possibilite aí que o consumidor acredite nesse mercado e deseja e se sinta confortável para entrar. Excelente, Bruno. Dois panelistas falaram de simplificação. Parece que o caminho tem que ir por aí mesmo, né? A gente tem perguntas já, só que a gente vai... vamos direcionar um pouco para a Enelx. A Enelx, que eu tive o prazer de trabalhar também lá durante algum tempo, ela, ano passado, foi... ano passado foi a empresa que mais migrou, né? Ano passado foi a empresa que mais migrou. Vinícius, eu queria entender um pouco melhor de você, qual é ou seja, além da migração, né? Esse cliente, ele vem com uma série de demandas, né? Ele não quer, talvez, permanecer sendo só um consumidor, né? Hoje o cativo, ele é um consumidor, né? Ele é um pagador de conta, né? Ele não entende a conta, ele não sabe o que está pagando, não sabe quanto de tributo, não sabe quanto de encargo, não sabe como é que diferencia aquelas tarifas todas, aquela salada ali. Então, o que a Enelx faz para ajudar nesse caso? Que tipo de serviço vocês chegam junto para poder tornar atrativo também essa migração, que não seja só puramente preço de energia? Por favor. Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado. Boa tarde, pessoal da mesa. Como você comentou, Tranin, esse cliente, esse novo consumidor, ele tem muita dúvida. É um mercado confuso. O Mercado Livre hoje ele é confuso. E essa abertura de mercado que a gente teve para a média tensão foi uma pequena experiência do que a gente vai ter mais para frente no mercado de baixa, né? E a gente já viu muita dúvida, já vê muito mercado pequeno, muito dono de padaria que não entende, que tem medo. Então, o que a gente traz a gente tenta trazer uma consultoria energética para o cliente, explicando, deixando o cliente mais confortável com aquela situação, mostrando para ele que ele tem opções no mercado do que ele pode fazer e fazendo, como você comentou, a gente migrou diversas unidades, se eu não me engano, foram 390, quase 400 no ano passado, onde você migra, e à medida que você vai migrando as unidades, eles vão percebendo o ganho que ele está tendo, ele vai vendo a economia, ele vai vendo que aquilo ele funciona, e ele vai tendo até vantagens frente aos outros competidores dele, que não migraram ainda. Então, ele vê vantagem naquilo ali. E uma outra coisa que a gente consegue agregar é a parte de eficiência energética numa análise de tarifa, ou numa indústria, ou num pequeno comércio que seja, que faz ele comprar melhor a energia. Porque antes de comprar barato, você tem que comprar melhor. Porque às vezes você está comprando energia demais. Então você vai, eu comprei barato, mas estou comprando muito. Então, primeiro a gente reduz a energia do cliente, primeiro a gente analisa, senta com ele e deixa ele cuidar do core dele, que pode ser a padaria, pode ser uma loja de roupa, pode ser o que for. A gente cuida da parte de energia e mostra para ele, primeiro vamos reduzir aqui. Reduzimos, fizemos o que tinha que fazer para reduzir, agora a gente vai dar uma olhada e vamos ver onde é que é melhor você comprar, se é melhor você ficar esperando, se é melhor um solar, porque, como a gente comentou, o mercado de solar, a geração distribuída, ela está aí ainda, o mercado não abriu para baixa tensão e, quando abrir, vai haver esse equilíbrio. Então, às vezes, vale uma geração distribuída, vale migrar para o Mercado Livre. A gente já viu clientes hoje de baixa tensão com consumo elevado que está migrando para a média, para poder ir para o livre. Fala, cara, eu gasto muita energia, de repente vale a pena migrar para a média, botar uma subestação e migrar para o Mercado Livre. Então, toda essa parte de consultoria, eficiência energética, é o que a gente tenta trazer para o cliente, para trazer mais conforto e confiabilidade para o mercado, que, como vocês falaram, é simplificar. É o cliente se sentir mais confortável. Eu lembro que, quando abriu a parte de telefonia, também era uma confusão. Aí paga o celular, mas não paga, aí entra a internet. Então, a energia está passando por isso, e o que a gente tem que fazer é trazer conforto para eles, para que esse mercado possa evoluir da melhor maneira possível. Vinícius, excelente. Ou seja, é uma simplificação com sofisticação, pelo que eu estou entendendo. Porque, na verdade, sim, tem que tornar simples, mas quando o cara te fala, eu tô em baixa, quero mudar para a média, não é um negócio de prateleira, que você eu tenho esse produto aqui, toma aqui, para você, né? Então, ou seja, a preparação dessas empresas que serão, né, que já estão fazendo essa migração e que são
ponta fundamental na ligação, elo fundamental na ligação entre o gerador e o consumidor final, eles têm que simplificar com muita sofisticação, porque vocês vão precisar de sofisticação para que isso aconteça. A gente está com uma série de perguntas aqui, a gente tem exatamente 5 minutos, vamos ver quantas a gente consegue responder. Eu vou tentar priorizar por ordem cronológica, mas, às vezes, por entendimento, às vezes, da pergunta, eu vou tentar ver como é que a gente responde aqui. A primeira, eu deixo livre para a mesa. Qual a perspectiva para gerenciamento de riscos dos novos clientes com a abertura do mercado de livre de energia, né? Ou seja, qual é a perspectiva para gerenciamento de risco dos novos clientes? Então, eu não sei se é na ótica do cliente ou se é na ótica do gerador, tá? Eu deixo aberto, não sei quem quer falar, talvez, Bruno, não sei se você quer, ou seja, como é que você vê esse gerenciamento de risco, né? Mas fica aberto para a mesa, né? É evidente que está surgindo riscos. E vamos tentar pela ótica do cliente. O cliente, ele hoje é um pagador de conta. Amanhã ele não será mais um pagador de conta. Ele vai estar assumindo, sim, alguns riscos associados a essa liberdade. Essa liberdade tem um custo, né? E aí, como é que você acha que, na ótica do cliente, Bruno, não sei, estou jogando para você, mas fica à vontade, quem quiser também. Vinícius, por favor. Não, eu ia comentar só, parte da ótica do cliente, como a gente comentou, trazer conforto para que o cliente possa cuidar do core dele. E ele se sinta confiante de que a energia dele está sendo bem cuidada e que ele está, talvez, vendendo energia na hora certa, comprando na hora certa, armazenando quando não pode botar aquela energia na rede porque está um custo zero. Então, eu acho que, frente ao cliente, os riscos que esse mercado traz, eles têm que ser amenizados o máximo possível para que o mercado abra de maneira confortável para eles. Agora, já do lado do comercializador, posso deixar para o Bruno aí. Não, na verdade, eu vou falar do ponto de vista do consumidor também, né? Concordo com você, é mais ou menos o que a gente falou aqui, né? Simplificação. No final do dia, esses novos migrantes, né, esses novos clientes que estão entrando, né, eles não é o core deles energia, eles não têm um time dedicado para olhar para a energia, né? Como é, por exemplo, uma grande indústria. Às vezes você tem um departamento com várias pessoas que olham lá os gráficos e trabalham junto com a gestora, com a comercializadora, para fazer as transações. Então, eu acho que tem que ter uma responsabilidade muito grande de quem assessora, né? A varejista, o gestor, a comercializadora, para que a gente exponha esses consumidores minimamente ao risco, né? E, se não tiver uma maneira de não expor, que isso seja muito bem, de uma forma transparente, debatido com esse consumidor. Porque, senão, ele acaba se traumatizando, aí vai falar que o Mercado Livre não serve para nada, que é só enganação. Exato. E eu já vi muitos casos desses, né? Lógico, não vou falar aqui, mas de grandes empresas que, até hoje, né, tiveram essa experiência de migrar, né, quebraram a cara devido a essa questão da exposição, não compra na hora certa, né? Enfim, né? A gente tem às vezes aquela visão de que eu vou comprar na esquina na hora que eu precisar, né? Lógico que não é desse tamanho, nessa proporção, mas acaba acontecendo e fica traumatizado e nunca mais volta. Então, eu acho que vem essa responsabilidade aí de quem está facilitando esse processo para o consumidor. Inês, você viveu migrações em outros países. Conta um pouco dessa experiência, rapidamente, para a gente fazer a segunda pergunta. Sem dúvida. Eu, por acaso, ia adicionar que não só do lado do consumidor, mas também do desenvolvedor, e esse foi um dos riscos que eu quis muito mostrar com a apresentação, foi exatamente esse ponto que levantou, que é, eu posso não precisar, eu deixo depois para comprar, o preço agora está baixo, eu vou jogando agora, vou comprando este ano, 2 anos, 3. E tanto do lado do desenvolvedor do projeto como do lado do consumidor, é importante pensar a longo prazo, porque o que se viu noutros países onde exatamente aconteceu a mesma coisa, esta abertura de mercado, foi que muito desenvolvedor, muito consumidor não pensou com esta perspectiva de longo prazo, e o que aconteceu foi que acabou por quebrar, porque o que sucedeu foi que, de facto, houve uma mudança de paradigma de mercado e depois o consumidor não estava protegido, não tinha comprado a sua energia e depois teve que aceitar determinados preços que não deveria ter aceito e que não estavam à medida da sua carteira. E a mesma coisa do lado do desenvolvedor, porque não projetou e não pensou no facto de o seu asset ter um tempo de vida de 27, 30 anos
e acabou por quebrar, porque foi o sentido que o mercado seguiu. Portanto, é importante ter esta perspectiva de longo prazo, do lado do consumidor, do lado do desenvolvedor, para evitar estes riscos. Perfeito. A gente está praticamente com o tempo esgotado, mas eu vou pedir a permissão da organização para fazer só mais uma pergunta. Deixa eu tenho que colocar o óculos, senão não enxergo. Quais estratégias têm sido adotadas para comunicar de forma eficaz os benefícios do uso da energia solar aos consumidores finais no Mercado Livre? Ou seja, não é só a migração, né? Você migra, mas você está migrando e muitas vezes você está dando junto, né? Ou seja, está suprindo com energia renovável. No caso aqui, como é o evento da Solar no Mercado Livre, como é que hoje tem sido feita essa comunicação de forma eficaz para mostrar aqui tem energia solar, é isso que acontece, essa energia gera assim, assado, ou seja, vamos ajudar aí Aqui não tem nome de quem fez a pergunta, mas agradeço. Quem puder ajudar, por favor. Posso começar aqui, né? Eu acho que, primeiro de tudo, né, Márcio e Mesa, é que a energia solar ela se popularizou, né? Ela virou um objeto de desejo, né? Não sei se é um estudo da Absolar ou de algum outro órgão, mas tem lá mais de 80%, 90% das pessoas querem ter energia solar e isso é refletido também para as empresas, de uma maneira geral. Então, as próprias comercializadoras elas já estão pensando, a gente já tem produtos muito legais voltados aí para esse consumidor com energia solar. Então, por exemplo, a gente tem o mercado praticando, né, um modelo onde você migra, né, contratando energia e o próprio comercializador ele faz o investimento de um sistema de energia solar junto à carga para esse consumidor. Então, ele vai ali consumir a energia dele, né, em simultaneidade e o que ele não gerar, ele vai comprar ali dentro do contrato ali, né, que ele tem com a comercializadora para ter a energia dele, né? E isso também tem a ver um pouquinho em como chegar nesse consumidor, né? Como é que eu vou ser mais atrativo, gerar diferenciação. Essa é a grande beleza do mercado livre, né? Do mercado aberto. A gente começa a ter a criatividade, né? Os produtos eles vão acontecendo de acordo com as necessidades do consumidor. E a energia solar, né? Tinha muito tempo atrás aí aquela pergunta, né? Concorrendo, energia solar no mercado livre. Não, elas são altamente sinérgicas, né, aderentes. A gente já vê, por exemplo, Márcio, chega lá na nossa consultoria, a gente tem uma divisão de consultoria também onde a gente atende consumidores, enfim, investidores, e a gente tem consumidores no Mercado Livre né, com demanda contratada de 2 mega, né, que precisam expandir a sua produção, né, não conseguem, porque está lá, às vezes, conectado lá, né, 2 mega está conectado no A3, A2, né, e não consegue expandir ali o canal, ali, a conexão, né, para consumir mais, e a gente já vê o pessoal partindo por uma solução com energia solar, baterias e o diesel ali para dar resiliência, mas para conseguir suprir essa necessidade dele que ele tem de expansão do consumo de energia. Então, assim, os modelos eles irão acontecer naturalmente e como a gente viu na apresentação da Inês, assim, a energia solar cada vez mais vai estar presente porque, né, orgânico, o preço dela é atrativo, né, o preço de implantação, CAPEX, enfim, com a vinda das baterias também com o preço das baterias, né, batendo aí a mínima recorde, né? Estamos falando em 139, 133 dólares por quilowatt-hora, né? Então a conta já fecha e aí é uma questão assim, é orgânico mesmo esse movimento. Eu ia adicionar mais uma coisa, que era a preocupação crescente dos consumidores por ter energia verde. Portanto, que acho que também esse produto que se consegue distinguir é o facto da solar ser verde. E uma preocupação que começa a acontecer noutros países e que certamente chegará ao Brasil é também a taxação das emissões e a preocupação dessas indústrias de garantirem que têm energia verde e que não têm custos adicionais por serem emissoras. Portanto, eu acho que é um passo natural e, mais uma vez, uma forma de prever um risco futuro. Portanto, a começar a negociar e começar a pensar antes disso se materializar. Exatamente, só complementando esse tema da energia verde, hoje a gente também trabalha com a parte de certificados, que a energia solar ela já é apelativa por si só, todo mundo quer fazer, mas você ter lá um certificado de energia verde, às vezes um selo, um LEED, e isso traz, e o crédito de carbono, conforme a Inês comentou. Então, eu acho que tem maneiras, dependendo do cliente que você tem approaches diferentes que você torna a energia solar mais apelativa e convence de que realmente elas são sinérgicas, são complementares, elas não são competidoras.
Gente, 4 minutos de extrapolação, peço desculpas a todos. Isso foi aperitivo. Os próximos 2, prato principal e sobremesa, vão estar melhores ainda, então convido a todos a permanecerem. Agora acho que tem coffee break, se não me engano, vai ser anunciado. Mas obrigado a todo mundo aqui no painel, obrigado à audiência pelas perguntas e vamos lá.